Paulo termina o ministério dele, começa rico, porque Paulo era de família rica, Sim. e termina pobre, abandonado, tuberculoso, sozinho. Meu Jesus. Aí, na prisão, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele dá uma retrospectiva e diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Paulo foi abandonado por grandes companheiros do ministério. Paulo foi abandonado pela igreja. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Se hoje Paulo fosse vivo, tem estatística aí, estatísticas, tantos pastores se suicidando nos Estados Unidos, tantos pastores se matando, mas você sabe o que é? Decepção não com o chamado, decepção com o próprio ministério que ele achava que ia dar o estilo de vida que ele queria. Porque eu tenho que saber que eu fui chamado para esse ministério, e nesse ministério eu não vou ter glória. Nesse ministério eu não vou ter status. Nesse ministério eu não vou ter nome. Vocês sabem qual é o maior problema? É que quando alguém entra para um ministério pensando que aqui é lugar para ser feliz. Muitos entram pensando que ministério é um lugar para se fazer. Esse era um pastor para ser um pastor mais decepcionado e triste no mundo. Meu Deus. Lógico, não é isso? Hoje tem pastor que se um membro, aí ele pergunta, se o membro criticar ele adoece. Ele não aceita crítica. Ele não aceita opinião numa reunião. Eu estou errado? Ah, não. Ele não aceita contrariedade na mensagem dele. Vou finalizar dizendo uma coisa, que tem muita gente me ouvindo, de muitos pastores. Eu entrei no ministério sabendo que eu vou ser criticado. Eu entrei no ministério sabendo que tem crente que não me ama. Eu entrei no ministério e tem dia que eu chego na igreja, o irmão diz assim: pastor, a irmã, agora ele está falando mal do senhor. Aí eu passo por ela: Pai do Senhor, minha santa, como é que está? Está bem? Porque ela não é o meu chamado. Meu Deus. Ela não é o meu chamado, vocês entenderam? Então, se o irmão, ele pegar na internet, eu vejo aí na internet, eu não concordo com o pastor, eu não estou me importando se ele concorda. Paulo diz em Romanos 14, tenha tudo bem definido. Eu estou sabendo que eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou pregando ideias minhas. Sabe qual é o maior problema? Quando eu vou para o púlpito com ideias, quando eu vou com Bíblia, eu não peço perdão. Paulo tinha decepção? Não. Paulo tinha frustração? Não. Paulo tinha lágrimas, Paulo tinha medo, Paulo tinha temores, mas ele disse assim, olhando para trás: eu combati o bom Combate. Acabei a carreira, Guardei a fé. agora o que me aguarda? Ele nunca aguardou nada daqui. Meu Deus. Sabe qual é o maior problema, pastor Felipe? É quando eu aguardo um crente me parabenizar. É quando eu aguardo um crente me reconhecer. Os elogios. É quando eu aguardo um crente me elogiar. Reconhecimento. Aí o que que acontece? Eu entrei para o ministério e vem a pergunta dela. Eu vi o pai sofrer. Eu vi minha mãe várias vezes chorar por causa de crente. Falando mal dela, falando de tudo. E eu passava, às vezes, eu ia para o banheiro, eu passava 3 horas, eu escutava meu pai orar. Eu escutava meu pai orar. Aquilo ali começou a me marcar. Então eu tive desejo. Eu quando fui para o ministério, na época, não tinha ainda esse glamour que tem hoje. Não tinha nada disso. Inclusive, quando eu fui, era numa época, não vou citar o nome aqui dessa igreja, que é a terceira maior hoje do Brasil, mas quando eu fui, era a igreja que estava mais sendo ridicularizada, e quando eu passava na rua, de gravata, que eu sou de gravata. Aí o pessoal dizia: um pastor vagabundo, pastor sem vergonha. E eles diziam, por causa desses escândalos, nada disso tirou a glória de ser pastor. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte: quem sabe e coloca a sua vocação no chamado, pode ter o que tiver, mas você nunca vai se decepcionar. Amém. Porque você sabe quem te chamou. Sabe da sua vocação. Pronto, é só isso. Eu Agora, sei em quem tem um crivo. Ah, verdade. Agora, quem entra para o ministério, porque é o seguinte, o papai colocou, a mamãe colocou, o porquê quer fazer a vida, ele vai se suicidar. É isso aí.